pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Flash Talks. Como vocês já sabem, eu sou a Alana Azevedo, eu sou diretora de Pessoas e Cultura aqui da Flash. E hoje a gente tem uma convidada super especial aqui com a gente. Oi, eu sou a Yara Leal, sou a sócia responsável pela área trabalhista aqui no escritório HSVL Advogados. Obrigada pelo convite, Alana. Imagina, a gente que está feliz de ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Bora lá começar nosso papo? Com certeza, vamos lá. Acho que uma grande mudança da legislação trouxe muitas dúvidas. Nos grupos de RH que eu faço parte, nos fóruns, nas comunidades, esse foi um principal ponto de dúvida, que foi o sancionamento do teletrabalho. Eu queria que você falasse um pouco mais do que essa mudança na CLT representa para o dia a dia do trabalhador e o impacto que isso tem para o RH. Muito legal a gente começar com esse assunto, né? Eu sou advogada, mas eu trabalho muito com RH. O RH acaba sendo o meu principal público, porque o direito do trabalho visa cuidar de pessoas, né? Então, é muito legal quando o RH está próximo, querendo fazer de forma adequada, garantir a segurança e o engajamento de todo mundo. E com o teletrabalho, que surgiu muitas mudanças na pandemia, a gente já viu, já vivenciou, já experimentou, a legislação agora veio firmar algumas mudanças importantes, dentre elas, o que efetivamente é o teletrabalho ou não. Porque com a reforma trabalhista lá em 2017, o teletrabalho era aquele trabalho que era desenvolvido preponderantemente fora da empresa. Teve uma alteração legislativa em setembro de 2022. Nessa nova legislação, o teletrabalho pode ser exercido fora da empresa e ele também pode ser exercido para pessoas que trabalham na empresa. Não necessariamente precisa ser desenvolvido preponderantemente fora da empresa. Então, aquele trabalho híbrido que a gente conhecia como home office, depois virou teletrabalho, então a pessoa trabalhou fora da empresa, hoje já é considerado um teletrabalho. Eu acho muito legal a lei ter dado esse passo, porque acho que até antes da pandemia, as empresas de alguma forma praticavam isso. Só que isso não era muito regulado, né? Então ficava uma dúvida ali quais os limites, o que a empresa tem que se atentar do trabalhador e o que o trabalhador tem que ficar atento em relação, enfim, à empresa, né? Tinha sempre essa discussão. Então, acho que essa mudança ajudou a esclarecer um pouco essas dúvidas. E uma dúvida, Yara, que eu vi surgir muito nos grupos que eu participo de RH, é com relação ao controle de jornada. O que a lei vai falar sobre isso? Olha, é muito importante. Acho que essa foi a principal alteração, né, que trouxe em setembro de 2022. Como você bem colocou, o home office ele já existe há bastante tempo no Brasil. Ele foi regulamentado em novembro de 2017, com a reforma trabalhista, que colocou na CLT a possibilidade desse trabalho à distância, do trabalho remoto. E aí, em setembro de 2022, então, só para voltar um pouquinho, o que a legislação falava? Olha, as pessoas que trabalham em teletrabalho, ou seja, naquela época, né, que trabalham preponderantemente fora da empresa, estão excluídas do controle de ponto. Então, pessoas em teletrabalho não controlam ponto. Setembro de 2022, a legislação veio e falou assim: olha, a partir de agora, se você trabalha fora, seja de forma preponderante ou não, isso é teletrabalho. Mas você não está excluído do controle de jornada. Você só está excluído se o empregador, a empresa, fizer o seu controle por produção ou tarefa. Então, hoje, para garantir segurança jurídica num controle, numa ausência de controle de ponto para pessoas que estão em teletrabalho, precisa ter um controle de produção ou tarefa. Eu tenho as atividades, uma lista, uma to-do list, e a pessoa vai ticando, e ali ela pode organizar a forma, o horário, as entregas, mas não o tempo à disposição. E era essa discussão toda que a gente está tendo aqui, acho que dá uma brecha para a gente começar a falar sobre o Programa de Alimentação ao Trabalhador, o PAT, né? Que é uma política governamental super importante, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Acho que num país como o Brasil, essa lei para o trabalhador, né, é extremamente importante. E quais são as últimas resoluções do PAT? O PAT também sofreu muitas alterações, foi um programa implementado há bastante tempo, que visava ele proteger a saúde do trabalhador, que sofria de desnutrição. E aí, essa legislação foi atualizada, cada vez tem sido mais atualizada, até porque a concorrência em relação a essa questão da saúde, da alimentação do trabalhador aumentou muito. E a principal alteração que eu consigo trazer aqui nesse momento imediato foi a retirada do rebate, que era aquele valor, aquela taxa negativa que as empresas conseguiam recuperar no final,
do ano, então o RH acabava trazendo até também um caixa para a empresa, mas isso trouxe maior competitividade para o mercado, né? Então, o rebate foi uma das principais alterações que fazem bem para o empregado, né? Hoje colocam o empregado como realmente centro do benefício e não só o caixa da empresa. Então, essa foi uma alteração importante. Outra alteração importante também foi a questão do benefício fiscal. Então, as empresas que estão enquadradas no lucro real podem deduzir o valor do benefício como despesa operacional. Hoje existe um limite que ainda está vigente, mas tem muita discussão judicial sobre esse limite e a natureza indenizatória da verba, né, que a reforma trabalhista também consolidou. Então, antes da reforma trabalhista, em novembro de 2017, todas as empresas precisavam estar enquadradas no PAT para não ter a natureza salarial reconhecida. O que é essa natureza salarial? É eu pagar o benefício, isso refletir em 13º, em férias, em FGTS. Com a reforma trabalhista, ficou claro na CLT que se eu não pagar o benefício em dinheiro, então se eu vou pagar R$ 500, eu não dou em dinheiro, eu dou em cartão, dou em comida, isso não tem natureza salarial, então não reflete nessas verbas trabalhistas, fica um valor puro, que a gente chama de líquido para o empregado e também para a empresa. Então isso gera um benefício bastante significativo. E o PAT reforça isso também, então ratifica o que está escrito na CLT, mas você não precisa mais estar enquadrado no PAT para ter esse benefício fiscal de não ser reconhecida a natureza salarial da verba. E para quem está assistindo a gente, se quiser saber mais sobre o PAT no nosso blog, dentro aqui do blog da Flash, que tem matérias sobre essas mudanças, né? Vocês podem se atualizar cada vez mais. Fiquem atentos aí ao nosso blog, tá? E a gente vai encaminhar aqui, Yara, para uma outra mudança na lei, que eu queria que você explicasse mais, porque ela é nova, né? Ela talvez no conceito não seja nova, mas como um dispositivo legal ela é nova, né? Quais são os principais pontos dessa nova lei Emprega Mais Mulheres? O programa Emprega Mais Mulheres, de 2022, é um programa muito importante, muito legal, que trouxe força para cada vez mais as mulheres ascenderem na carreira. Ela trouxe também um palco importante para os pais, que vão poder, em termos legais, dividir a responsabilidade da maternidade com a mulher, ajudar no retorno do trabalho, aumentar e dividir as responsabilidades. Então, são muitas questões importantes. Bom, a primeira delas é o apoio da parentalidade. O que isso significa na prática? O auxílio creche, ele era um benefício obrigatório só naqueles casos em que a convenção coletiva trouxesse essa obrigatoriedade. Então, ela não era uma obrigatoriedade legal. Ela era uma obrigatoriedade, o pagamento do auxílio creche era obrigatório para aquelas empresas que seguiam convenções coletivas que previam esse pagamento. Então, hoje, é obrigatório por lei o pagamento do auxílio creche para crianças de até 5 anos e 11 meses. Completou 6 anos, deixa de ser obrigatório. A importância aqui não é só o pagamento, mas também a natureza indenizatória desse pagamento. Quando eu pago o auxílio creche, ele não reflete em 13º, em férias, em FGTS. Então, fica muito bacana para o empregado que recebe e muito interessante para o empregador que concede também, que não vai ter o seu custo significativamente majorado. O segundo ponto é a possibilidade, ou melhor, a prioridade para as vagas em teletrabalho para as mulheres que têm filhos de até 6 anos. Então, pode ser filho ou crianças também com deficiência, tá? Então, pode ser mãe adotante ou filhos com deficiência. Essas mulheres têm prioridade nas vagas em teletrabalho. A legislação do Emprega Mais Mulheres também trouxe a possibilidade de antecipação das férias para os homens, de modo que eles não precisam mais esperar 12 meses de contrato de trabalho vigente para gozar os 30 dias de férias. Então, se ele teve um filho, ele pode antecipar esse período para o momento em que ele adotou uma criança, ou que a esposa dele teve um filho, ou para aquelas pessoas também que têm necessidades especiais, para os filhos com necessidades especiais. Possibilidade de antecipação de férias antes do contrato de trabalho completar 12 meses. Muito legal também. Legal isso. Muito interessante. Outra possibilidade aqui é o incentivo da ascensão profissional das mulheres. O que isso significa? Já existe na CLT a possibilidade de suspender o contrato de trabalho para fins profissionalizantes. Mas essa lei do Emprega Mais Mulheres, ela trouxe isso de forma mais efetiva, porque traz uma possibilidade da empresa ganhar um selo, né? O selo de ser uma empresa que adota os critérios da empresa do selo Emprega Mais Mulheres. Então, as mulheres que querem se aprimorar de forma profissional,
elas podem negociar diretamente com o empregador uma suspensão do contrato de trabalho, que pode ser de 30 dias, de 60 dias, enfim, é uma negociação entre mulher e empregador, para que ela consiga desenvolver atividades relacionadas à profissão. Então, ela não vai receber salário, porque o contrato vai estar suspenso, mas o emprego dela está garantido. É como se fosse congelado o contrato de trabalho. E a empresa que se adequar a esses pontos de alteração, ela ganha um selo que reconhece a importância social, como você mesmo disse, Alana, nessas questões de ascensão da mulher na carreira. É uma mudança que vem aí para garantir algumas questões sociais, que é uma luta das mulheres, e empresas que vêm abrindo esse espaço. Né? Então, bem bacana essas mudanças. E que bom que você esclareceu aqui para a gente vários desses pontos. Certamente tem mais avanços a acontecer, mas esse já é um grande passo. Eu estou adorando o nosso papo, Yara, sempre muito bom a gente conversar. Mas eu quero propor aqui uma coisa diferente, uma brincadeira, um joguinho, vamos dizer assim, né? Com tantas mudanças na legislação trabalhista, eu vou fazer aqui meio que uma dinâmica de verdade ou mentira sobre alguns pontos e você esclarece para a gente, tá? Acho que não vale a pena só dizer se é verdade ou mentira. Claro, nós somos curiosíssimas aqui de RH, queremos saber o que está acontecendo aí por trás disso. As férias poderão ser divididas em 3 períodos e os feriados podem ser mudados para emendar com o final de semana? É verdade, mas eu preciso esclarecer algumas coisas sobre esse assunto. O fracionamento das férias, ele é uma verdade legislativa, veio com a reforma trabalhista em 2017, novembro de 2017. Então, é possível, sim, dividir as férias em até 3 períodos, mas nenhum deles pode ser menor do que 5 dias. Mais um ponto aqui que eu achei bastante controverso, queria que você explicasse para gente, de que gestantes agora podem trabalhar em lugares insalubres. Isso é verdade ou mentira, Yara? É verdade. A legislação hoje autoriza o trabalho da gestante em local insalubre, mas se houver algum atestado médico da gestante falando que aquela condição insalubre atrapalha no desenvolvimento da grávida ou do neném, ela precisa ser afastada daquela condição insalubre e ser colocada numa outra atividade. Então é possível, mas com essas condições que eu trouxe aqui. A gente já falou sobre o tema sindicato, então quero saber aqui mais um tema se é verdade ou mentira. Os sindicatos perdem verbas e influência na vida do trabalhador? Verdade ou mentira isso, Yara? Verdade, verdade, absolutamente verdade. Pensa que até novembro de 2017, todas as pessoas que trabalhavam no regime CLT pagavam uma taxa sindical em março de todos os anos. Tinha um desconto obrigatório. E depois tinham as contribuições assistenciais, as filiações. Então, o sindicato tinha uma figura muito forte na nossa sociedade. Assim, muitas e muitas vezes a gente vê na televisão protestos nas ruas, bandeiras sindicais. E com a reforma trabalhista, o pagamento passou a ser opcional. E com isso, as pessoas pararam de querer contribuir, porque não era mais obrigatório, e muitas vezes as pessoas não se sentiam representadas pelo ente sindical. Nunca nem tinham ido no sindicato, o sindicato não participava da vida do trabalhador. Embora, na minha opinião, ele tenha muita importância social. Sem o sindicato, talvez a gente não tivesse conseguido VR, reajustes periódicos, Tá. seguro de vida, tantos benefícios que são importantes. Mas as pessoas não se sentiam representadas. Muito bom sempre conversar com você. Eu acho que eu poderia ficar conversando aqui com você horas sobre esse tema. A gente que é RH tem uma relação de amor e ódio com a lei, porque a gente não é especialista no tema, mas a gente sabe da importância dele. Então a gente sempre se aproxima do jurídico, né, das empresas. Fica aqui um recado também para os RHs sempre procurarem fazer uma dupla aí com o jurídico. A gente faz uma dupla com o financeiro sempre, né, por motivos óbvios, mas com o jurídico também para estar entendendo melhor a mudança da legislação, essas interpretações que um advogado consegue trazer para a gente. E você aqui, Yara, queria agradecer muito por traduzir todas essas mudanças da lei aí no que nós, de RH, conseguimos entender. Não só, gente, quem está nos assistindo aqui também tem trabalhadores, tem estudantes, tem professores, enfim, toda a sociedade entender essa mudança, que é uma mudança que atinge substancialmente a sociedade, né? Esse tema do trabalho é um tema que perpassa a vida de muitas pessoas na sociedade. Obrigada mesmo por participar desse nosso papo aqui e nos esclarecer tantos pontos. Imagina, é sempre um prazer estar aqui. Eu adoro conversar com você. Os nossos papos realmente são muito legais. E fico muito feliz pelo convite. Eu me coloco aqui à disposição se vocês quiserem me mandar alguma dúvida por e-mail, por WhatsApp, pelo Instagram. Estou super disponível. A minha ideia é sempre ajudar. E tá aqui, então. Ficam os meus contatos, Yara Leal. É isso. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui sempre.
Obrigada, Yara. E você aí de casa, se não curtiu o nosso papo, compartilhe o nosso Flash Talks, como eu falei, com amigos, com estudantes, com pais, enfim, com todo mundo que você conhece, já que é um tema tão relevante para a nossa sociedade. Obrigada a todos que nos assistiram.